A graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, conceda o desejo do teu coração. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu te peço que fique no vídeo até o final para entender toda a mensagem. E aqui tem muito material para você usufruir nessa jornada do deserto. E se você está aqui a primeira vez nesse vídeo, nesse canal através desse vídeo, se inscreva no nosso canal para que você possa usufruir todas as mensagens que vão vir. Meus irmãos, muitas vezes eu vejo as pessoas com o seguinte questionamento: será que Deus quer restaurar meu casamento? Bem, eu entendo que uma vez casado, não se pode casar novamente, mas eu posso viver só. Será que Deus quer que eu viva só? Será que Deus não vai fazer o milagre na minha vida? Será que a vontade do Senhor é que eu fique só? Bem, em Gênesis capítulo 2, nós vemos um princípio, quando o Senhor diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. A palavra em hebraico, né, é hayal, que é um verbo, né? Hayá ou hayal, que é um verbo, ele diz o seguinte, significa o seguinte: tornar-se, acontecer, existir, surgir, tornar-se. Então, quando você olha essas palavras, certo, da raiz primitiva, que significa tornar-se, vir a existir, ser, acontecer. Então Deus disse que o homem não deve ser, tornar-se, vir a existir só. Então daí a gente já entende que o princípio é que o homem não viva só. Não é a vontade de Deus. Alguns decidem viver só por um motivo, como Paulo preferiu viver só na sua jornada de vida, pelo motivo de propagar a mensagem. Porém, todos aqueles que um dia aliançaram, não é vontade de Deus que aquela pessoa venha a separar-se e não voltar para o seu matrimônio para poder viver só. É uma incoerência sem tamanho pensar que Deus quer uma coisa desse tipo. Primeiro, porque o homem une homem, Deus une homem e mulher em uma só carne, e ali ele determina que os dois venham a ser um. Então, se Deus fez com que eles fossem um, é irracional, irracional, incoerente Deus vir a separar esse casal para que depois vivam uma vida de solidão. Então nós vemos aqui, quando o Senhor diz aqui que não é bom que o homem viva só. E baseado nisso, e num princípio de que Deus uniu homem e mulher, nós entendemos que não é vontade de Deus que o homem viva só. Então as pessoas se põem a lutar pela restauração do casamento. E muitas vezes reclamam da demora. Porque Deus não está restaurando, porque Deus não fez, porque Deus ainda não fez, porque Deus ainda não restaurou, porque meu cônjuge, marido ou esposa continua na vida lá de pecado e eu continuo sofrendo e coisa e tal. E muitas vezes nós fazemos o questionamento: por que será? Por que ainda não tive o casamento restaurado? Será que é porque eu sou ruim? Será que ainda falta muita coisa em mim? Será que Deus quer que eu passe por um processo de santificação mais intenso do que eu estou tendo? Eu posso garantir que não é vontade de Deus que a gente se mantenha no sofrimento. As pessoas às vezes perguntam: Deus gosta que a gente sofra? É vontade de Deus que eu esteja sofrendo? Não, não é vontade de Deus ver ninguém sofrendo. Mas o sofrimento é consequência de nossos erros, de nossas falhas. Em Jeremias 29:11, o Senhor diz o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aqui o Senhor deixa claro que o fim que ele vai conceder é o que nós desejamos. É aquilo que nós queremos, que pedimos, aquilo que buscamos nele. Então, o fim, o resultado é aquilo que desejamos e é aquilo que Deus quer nos dar. Então ele disse: eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, não é pensamento mau, mas um pensamento bom, e para dar o fim que você deseja, que você quer. Porém, muitas vezes nós não temos a maturidade espiritual para receber aquilo que Deus quer nos conceder. Nós não temos a maturidade espiritual para buscar de Deus aquilo que nós estamos pedindo, por mais que Deus tenha aprontado para nós. É interessante, irmãos, que muitas vezes o que nós pedimos está a caminho, o que nós pedimos vem para nossas mãos, mas
nós simplesmente não conseguimos entender que existe um tempo apropriado para isso, para que a gente possa receber aquilo que buscamos. Eu posso dizer a vocês, com toda certeza e convicção, de que é um desejo muito grande no coração de Deus de conceder de volta a sua família a você. Eu vou contar uma história que se passou comigo. Certo dia, eu fiz um consórcio de uma moto para meu filho. E a gente ficou esperando a contemplação daquilo, foi se juntado um dinheirinho, foi se dado o lance para tirar essa moto. Porém, né, aquela moto precisava passar por algumas etapas. Precisava ser aprovado, para depois ser expedido, para depois vir pela transportadora, para chegar na loja, para poder fazer a documentação, para poder aprontar todos os trâmites legais para poder ser entregue ao seu destinatário. No caso, a nossa família que havia adquirido aquela moto. Porém, o meu filho estava numa ansiedade terrível e todos os dias ele questionava. Ele dizia: pai, essa moto ainda vai demorar? E eu dizia: filho, a concessionária falou que levaria de 30 a 60 dias. Porém, depois que ela vir, ainda tem uns trâmites legais para documentar a moto, que só sai de lá devidamente documentada, emplacada. Mais ainda, filho, nós queremos fazer o seguro para evitar de que aconteça alguma coisa, um sinistro, alguém queira tomar essa moto e ela esteja segurada. E ele ficava numa ansiedade tremenda. E dia sim, dia não, né, ele perguntava sobre essa moto. E ele perguntava para a mãe, e comentava com a mãe, e idealizava, e fazia sonhos, e falava com o irmão, e falava com a irmã, e planejava e falava sempre comigo. E então essa moto chega. Bem, quando recebe a notícia de que a moto havia chegado, simplesmente foi-se, né, ocultado dele o fato da moto ter chegado, porque ainda ia documentar. Senão ele não suportava toda a ansiedade e ele precisava também disciplinar essa questão da ansiedade. E passou-se, né, um período de alguns dias para que a documentação ficasse pronta. E quando fomos buscar a moto na loja, né, não avisamos a ele, simplesmente pegamos ele, pusemos num carro e fomos fazer as coisas de rotina. E chegou-se na loja para se questionar algumas coisas por conta da demora dessa entrega dessa moto. E lógico, era uma encenação para que ele fosse presenteado no de repente. E então, quando chegamos lá dentro, que ele viu aquela moto, ele ficou extremamente feliz e emocionado com aquilo. Bem, a princípio, nós tiramos a moto, fizemos todos os trâmites, levamos a moto, e eu pensei em deixar ele sem essa moto ainda, uma questão de 1, 2 ou 3 dias, para que ele acalmasse, não ficasse tão ansioso. E eu tinha dito a ele que ele não ia poder usar a moto de imediato, porém, né, enquanto ele fazia umas coisas, ele estava lavando o carro e naquela ansiedade, Deus falava ao meu coração que não tinha cabimento reter a moto, né, enquanto ele estava ansioso, se a moto já pertencia a ele. Essa história eu vos conto para que vocês entendam que muitas vezes nós pedimos algo a Deus. Algo já foi determinado para nossas vidas. Pedimos pelo casamento. O casamento já foi determinado em nossas vidas. O casamento já foi restaurado no reino dos céus. Assim como aquela moto foi adquirida, foi liberada, mas esperava os trâmites legais da transportadora até a chegada dela e a documentação para ela ser liberada, assim também é nosso casamento. E muitas vezes ficamos dia após dia perguntando: por que, Senhor, ainda não foi restaurado? Por que, Senhor, o milagre ainda não veio? Por que, Senhor, tu ainda não fizeste? Por que, Senhor, tu não nos concedeste o que pedimos? E ficamos extremamente ansiosos. E do jeito que eu, como pai, estava ali tão ansioso para entregar a moto a meu filho, e estava ali, né, regozijando de alegria, na expectativa de vê-lo com o presente dele, de vê-lo feliz, de vê-lo usufruindo. E eu, como pai, o que eu mais queria naquele momento era entregar aquilo a ele. Assim também é Deus em nossas vidas.
O Senhor Deus, ele tem uma vontade enorme de entregar nossos casamentos, de restituir nossas famílias. Porém, alguns trâmites legais precisam ser preparados. Aquilo que nós já pedimos a Deus, no reino dos céus já foi liberado, está a caminho. Porém, ainda tem algumas questões legais a serem resolvidas e nós precisamos de uma maturidade para poder receber aquilo que Deus tem para nós. Porém, Deus anseia nos entregar para ver nossa alegria. E como diz o texto de Jeremias, fica claro para nós de que a vontade de Deus é nos entregar aquilo que buscamos, para que possamos nos alegrar em Deus. Mas há uma necessidade muito clara de que tenhamos a devida paciência e nos preparemos para receber aquilo que Deus tem para nós. A grande questão é que muitas vezes existem entraves espirituais que podem atrapalhar a nossa vida. E muitas vezes nos afligimos por causa de feitiços, coração duro, circunstância, os estranhos envolvidos na história. Porém, o Senhor Deus, ele resolve todas as questões. Ele tira o estranho, a estranha da história, ele derruba os feitiços, ele acaba com o coração duro, ele amolece aquele coração, ele arranca o repúdio, ele faz aquilo que deve ser feito. Ele limpa o caminho para que você possa receber aquilo que você tem buscado a Deus. De uma forma clara, bem objetiva, Deus vai fazer o milagre em nossas vidas. Nós não precisamos ficar numa ansiedade gigantesca em meio a murmurações e lamentos, porque isso não vai acelerar a entrega. Pelo contrário, pode dificultar a entrega. Porque nós podemos, no meio do caminho, gerar um aborrecimento em nossos corações e acabar causando mais entraves espirituais, atrapalhando assim a concretização daquele fato que já deveria ter sido concretizado. Porque sim, nós podemos atrapalhar a nossa vitória com o nosso comportamento. Diversas vezes, esses questionamentos tipo, eu acho que Deus não quer meu casamento restaurado, ou será que Deus quer meu casamento restaurado? Talvez Deus quer que eu fique só. Isso pode atrapalhar a nossa vida, porque vai mexer no fator fé e vai fazer com que a gente perca a maturidade espiritual e acabe até tomando outros caminhos. Quando nós vemos pessoas que receberam a restituição do casamento, a alegria é transbordante. Não existe alegria maior no coração de uma pessoa do que a família restituída. Um homem quando recebe sua esposa de volta, a esposa quando recebe seu marido de volta, aquele casamento é restaurado, a alegria no coração daquela pessoa é sem tamanho, também na sua família. Mas no coração do Senhor, a alegria também é gigantesca, porque é uma alma que saiu do erro, é uma família restaurada, é o propósito dele sendo restaurado e a alegria do filho de ter em mãos aquilo que ele tanto pediu. Como diz em Jeremias, a vontade do Senhor é nos dar o fim que desejamos. Por isso nós precisamos estar muito bem focados no Senhor e totalmente entregues a Ele. Essa historinha que eu contei a vocês, de quando fizemos a compra dessa moto para nosso filho, é uma alegoria bem assim pertinente, porque, lógico, eu não estou comparando o casamento a um bem material, mas eu estou falando a sensação de prazer daquele que presenteia e daquele que recebe. Isso para que a gente possa entender que a alegria que sentimos quando temos a família restituída é tão grande, só não se compara à alegria daquele que restitui a família. Porque eu posso dizer com segurança de que por mais que meu filho tenha ficado alegre naquele dia, minha alegria foi muito maior do que a dele. Foi uma sensação de dever cumprido, de amor de pai. Quando Deus restitui um casamento e restaura uma família, a alegria do Senhor é muitas vezes maior do que a nossa, pois é uma sensação de missão cumprida, de amor de pai, de transbordo e daquele que é perfeito em todas as suas atitudes. Neste momento, quando eu falo com vocês, eu visualizo a alegria do Senhor e sinto como é grande a alegria dele quando ele restitui uma família. Por isso, você não precisa ficar aflito, pensando que talvez Deus não queira restaurar seu casamento. Mas você deve se preparar para ter seu casamento restaurado. Agora, lógico, se preparando de todas as formas para tê-lo de volta. Se preparando psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, lutando contra
as ansiedades, as angústias e murmurações, e preparando-se para ter de volta aquilo, pois você precisa se preparar para ter aquilo que Deus vai te conceder. Então, que hoje você possa entender que não é vontade de Deus te ver triste, sofrendo e angustiado, mas que você tenha de volta o seu casamento. Veja que muitas vezes a agonia e o desespero somos nós que causamos. Porque uma pessoa pode até pôr uma cerca na sua vida, mas a manutenção para que a cerca resista na sua vida só você pode fazer. Então, se você não der a manutenção, você remover a cerca, ela não vai estar lá. Então, eu posso dizer com convicção de que Deus quer demais restituir, mas muitas vezes passando tanto tempo sofrendo, angustiados, que não conseguimos perceber que o amor de Deus é tão grande e ele fica triste com o nosso sofrimento, mas o sofrimento somos nós que decidimos. Pois podemos simplesmente viver enquanto esperamos. Porque enquanto meu filho esperou para que essa moto viesse para ele poderia viver sem ansiedade, sonhar, almejar, desejar, mas não permitir que a ansiedade o machucasse e tirasse suas noites de sono, mas simplesmente viver. E nós muitas vezes ficamos como crianças, adolescentes, jovens, ansiosos para receber algo da parte de Deus, sonhando com um casamento. Mas nós não precisamos deixar que ele vire um motivo de angústia em nossas vidas. Podemos esperar vivendo, agradecendo, louvando e exaltando a Deus pelo que ele está fazendo. Então que hoje você possa meditar nisso, pois teu casamento está a caminho e pode chegar no de repente. Você pode de repente, numa tarde, numa manhã ou numa noite, estar até meio triste e abatido e de repente chegar a notícia de que o grande milagre chegou. E eu profetizo isso na tua vida, que por esses dias, por essa semana, por esse mês, teu casamento seja restaurado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e conceda o desejo do teu coração em nome de Jesus.